Senhor Jesus Cristo, todos amados irmãos, Shalom Leculan, né? Como de costume, eu sempre falo essa palavra, Shalom Leculan, paz, amigos. Irmãos, hoje é a lição de número 12 e eu quero gravar ela aqui, né? Com os irmãos. Quero glorificar a Deus pela sua vida, você que está me acompanhando aí nesse trabalho, você que está me assistindo, deixe suas dúvidas no comentário. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe no comentário. Você que faz parte do canal, que já é inscrito no canal Bíblia em Broadcast, eu agradeço a Deus pela sua inscrição, pela sua ajuda no meu ministério, né, nas aulas, na contribuição desse trabalho, que é um trabalho muito difícil, não é fácil, ter que preparar aulas para mim estar aqui falando, ensinando. Então toda ajuda ela é necessária. Então desde já eu peço a você que compartilhe com seu familiar, com seu amigo, com irmã, né? Compartilhe com todos aqueles que precisa assistir essa aula, que precisa entender o que é o holismo, e é disso que nós vamos falar hoje aqui, tá? Aprender um pouco mais sobre o que é o holismo, sobre o que é alguns conceitos aí que tem surgido aí de forma exacerbada. Então vamos aqui fazer um filtro, vamos aqui falar de algo muito importante, que é a lição 12, que é a sutileza da espiritualidade holística. Então eu peço a sua humilde gentileza, sua humilde opinião, você que está me assistindo aí, tá cooperando com esse trabalho, né? E de certa forma eu quero também agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, né, por todos que têm sempre me ajudado. Gravamos aí ontem Conversa de Crente, eu e o cooperador Alex. Nessa oportunidade ele pôde estar presente, né, a qual eu já tinha marcado, tinha já agendado, e ele esteve aí, veio e gravamos ontem o Conversa de Crente. Está aí no canal aí, né? Se você clicar no canal mais abaixo aí, você vai estar aí, você vai ver o Conversa de Crente, que foi muito bom, né? Essa oportunidade de estar com ele gravando. E sempre é maravilhoso a gente estar falando do amor de Deus, estar gravando, falando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, desde já vamos começar aqui. Eu sei que o tempo é corrido, o tempo é muito árduo, né? Vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar dessa lição aqui, tá, irmãos? A lição 12. Essa é uma das lições melhores que tem para se aplicar, né? A lição 12. Vamos falar hoje sobre uma aula que eu acho fenomenal, que é sobre apologética. Apologética, que o termo nos traz a defesa da fé, né? Além de falarmos sobre apologética, também vamos falar sobre cristologia. Essa aula também ela fala sobre cristologia, né? E é uma das aulas muito fundamentais para quem quer crescer na fé e aprender um pouco sobre essa matéria. Então, desde já eu peço a você que acompanhe essa aula, tá? Eu vou dar essa aula agora, porém resumidamente, eu não vou ter como dar ela por completo, devido a ela ter muito assunto e ter muita coisa que eu vou ter que ler aqui. Não vai ter como eu passar tudo de cabeça, porque algumas coisas
é muito importante, porém se eu for falar tudo de cabeça eu posso até falar algumas coisas a mais. Então, para que isso não aconteça, eu peço a humilde gentileza sua que se preste atenção na aula e, e tente interagir conosco, né, para que nós possamos crescer nessa aula, que é uma aula prática, é uma aula de crescimento, é uma aula de desenvoltura, é uma aula que vai trazer muito, muito à nossa vida. Amém? Vamos lá, como de costume, eu convido você sempre a pegar uma caneta, um lápis e um caderno para que você possa anotar aquilo que foi importante, aquilo que você acha necessário para uma pregação, para um estudo, para tirar uma dúvida. Então pegue um lápis, uma caneta e nos acompanhe, tá bom? Texto áureo. Texto áureo de hoje é João 14, verso 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Veja que a verdade prática já vai dizer: qualquer tipo de centralidade que não seja em Cristo deve ser considerada e rejeitada. Mesmo vós sabeis que para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa lição, irmãos, eu costumo dizer que essa lição aqui é uma lição muito fundamentada. Ela é uma lição que vai falar de alguns objetivos que eu quero aqui salientar a você, que é o que eu vou tentar resumir aqui nessa aula hoje, porém tem muitos assuntos, como eu falei, que eu vou tentar remediar lendo e mostrando para você alguns fundamentos, o que é bíblico, o que não é, o que procede, o que não procede. Então vamos ver aqui. Aqui vai falar sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado, né? Deus e deuses, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, o antigo paganismo e o misticismo oriental, né? O fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, não há uma verdade factual. A espiritualidade holística e a Bíblia, o problema do pecado, né? Então vamos aqui já dar entrada aqui a esse procedimento. Para quem não sabe, antes de entrar na introdução, eu quero pedir a gentileza aí e o seu carinho. Preste atenção que eu vou falar de algumas coisas muito importantes, como a religião do futuro e o futuro da religião. Para quem não sabe, às vezes o que eu vejo é que muitas pessoas, às vezes ela carrega uma placa de uma religião, mata ou morre por aquilo, muitas vezes sem ter um conhecimento daquela religião. Porém, eu geralmente falo que o cristianismo não é uma religião, porém é uma religião. É uma religião, querendo ou não, é uma religião. Por que é uma religião? Porque tem seus segmentos, tem seus princípios, tem suas regras. Então, tudo que é devotado e denominado é uma religião. Às vezes, tem pessoas que não conseguem despertar o interesse de conhecer. Geralmente, quando alguém vai evangelizar uma pessoa, ela não apresenta a religião, ela apresenta Cristo. E Cristo é suficiente, pois Cristo é o caminho por onde nós devemos entrar, Ele é a porta, Ele é a saída. Mas em todas as religiões também existem seus deuses
existem suas regras e existem suas exceções. Porém, nós temos que saber separar o falso do verdadeiro. E é isso que tem acontecido hoje. Hoje, o que se mais tem adentrado no meio de nosso país, cultura, é a religião. Hoje nasce uma religião de 2 em 2 meses. Nasce uma religião. Para você ver, tem mais de 1 milhão de religiões. Seja ela de matriz africana, seja ela ocidental, seja ela europeia, seja ela nacional, seja ela em vários partidos e âmbitos. Hoje existe uma religião de forma segmentada e muitas vezes sem fundamentos bíblicos. E o que impede isso de nós conhecermos hoje uma sutileza de Satanás que ele está usando aí para confundir até mesmo algumas religiões e até mesmo trazer em si um conteúdo que normalmente para quem não conhece acha normal, mas para quem conhece já vê que é exacerbado, é deletério e pernicioso, porque não vai trazer crescimento, não vai trazer saúde, não vai trazer entendimento, porém muito menos edificação. Então, se às vezes nós se atermos e estudarmos sobre um pouco, sobre alguns fatores lógicos, nós vamos ver que algumas religiões não têm nada a ver, né? Por isso que a Bíblia ela vai nos alertar acerca de outros propósitos, outros princípios e principalmente a Bíblia vai falar de uma velha heresia como uma nova roupagem, como está escrito lá em 2 Colossenses, que eu vou entrar aqui agora, 2 Colossenses capítulo 2, verso 8, eu vou ler aqui para que você passe a entender um pouco mais sobre o que eu vou falar aqui. Então veja que o que Colossenses nos alerta nesse pensamento prognóstico de conhecer a Deus, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, há aí uma perniciosa e deletéria fixação de religião, chamado também de saúde holismo, ou como muitos entendem, holística, né? Que vai dar o mesmo significado, e eu vou explicar aqui para você por que esse conceito ele tem entrado de forma elaboral, trazendo um distorcimento tanto para uma verdade prática do que para uma religião fictória, uma religião que não tem propósito nenhum, mas porém muitos acreditam por suas invenções e por sua praticidade de analisar os fatos. E não é isso que a gente temos que analisar. Porém, nós temos que analisar se aquilo realmente existe, e se você vai analisar uma religião, você tem que ver suas regras e os fatos daquilo que o preteia aquela religião, de que forma que crê e que acredita e como se estabelece aquele fundamento, que é o caso de muitas religiões que não tem nem como se fundamentar, pois tem religião que nem Deus tem. Nem Deus tem, ou seja, cria uma imagem fictória, né? Uma imagem elaboral, mas na realidade são imagens, como diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não reaprendeça a glória de Deus. Então vejamos que já cai por terra já essa fundamentação holística, que é uma fundamentação perniciosa, como eu falei. Porém, eu quero dizer a vocês, então dizem que
dizem que não se discute nem política, futebol e nem religião, né? Dizem por aí. Porém, eu falo isso porque eu creio que discute sim. A gente temos que saber separar as colheres, as facas e também os garfos para colocar na partilheira. Você não vai colocar tudo junto. Porém, você tem que saber separar colher, faca e garfo. Então a mesma coisa é política, é religião, é futebol. Então eu creio que isso se aplica quando a discussão vira disputa pessoal. De alguns casos que tem pessoas que se matam por causa disso, que não é o meu caso, porém eu creio que tem que discutir sim, tem que colocar os pontos no i, saber o que valida uma aceitação e o que não valida. É tipo que hoje nós vemos aí, Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Porém, eu não sou a favor de nenhum dos dois. Mas eu pergunto a você que está me assistindo, coloque na mesa, coloque na sua mesa, coloque na sua mesa um papel e uma caneta. E aí você coloca no caderno o que o Lula fez e o que o Bolsonaro fez. O que o Lula investiu e o que o Bolsonaro investiu. Você vai ver a diferença do que Bolsonaro fez e do que Lula fez. Isso aí você vai ver. Então isso não é pecado você abordar um assunto e pautar ele em fatos, não em fake news como hoje tem acontecido, fatos. Então Bolsonaro ele fez o que ninguém fez, ele tirou um país que estava na miséria, praticamente na miséria, pois o país estava endividado com outros países lá fora, e o nosso país estava, se eu não me engano, em 24º. O nosso país agora foi para 11º. Nosso país foi para 11º. Então nós vemos aí que o nosso país ele está em crescimento. Ele está em crescimento. Porém, o Bolsonaro elevou o patamar do país junto a outros países maiores, né? Tanto financeiramente como em várias áreas que precisava crescer. Então, às vezes, se você discutir um assunto, é bom para que você aprenda. Mas quando você leva esse assunto para o lado pessoal e você já começa a não querer aceitar aquilo, isso vai gerar um desconforto muito grande. Então aqui, para que nós possamos aqui adentrar, então vamos aqui. Mas a verdade é que a religiosidade está passando por processos transformatários que existe nossa análise, mesmo porque nós estamos inseridos nesse processo e precisamos saber até que ponto estamos sendo influenciados e como isso afeta nossa comunhão com Deus. Aqui publicamos 2 gráficos que buscam falar sobre esse holismo. Como sabemos, a palavra holismo vem de holos, que é uma palavra em inglês, né? Holos, que quer dizer todo. Assim, o holismo busca uma visão ampla, plena, completa do todo e não apenas das partes. Por exemplo, quando se fala da religiosidade primitiva conhecida como animismo, de anima, alma, estamos tratando de uma espiritualidade que busca adorar elementos da natureza, terra, fogo, ar e água, também chamado de panteísmo, pois afirma que a divindade não é mais pessoal, e sim completamente imanente na própria natureza. Nesse sentido, Deus é tudo e tudo é Deus. Então eu vou correr aqui, devido ao tempo não ser muito para que nós possamos adentrar, vou explicar o que é o panteísmo para vocês e ainda tenho mais algumas coisinhas para falar no decorrer dessa lição. Vamos ler aqui a introdução. Nesta lição veremos que uma forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais
Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também fretando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo é a cruz de Cristo, é negado, e em lugar desta ergueu-se o altar Mãe Natureza, a Mãe Terra e todas as forças fluidas que povoam o universo. E, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Claro que aqui eu já dei um spoiler, né, sobre a introdução, então vamos para o primeiro subtópico, tá? Que é o fenômeno religioso. Eu estou aqui, tá? Estou levantando aí para vocês verem o primeiro subtópico, o fenômeno religioso, que diz assim o subtópico: a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo, assim como Davi, há um anseio de Deus na alma e de cada pessoa. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então veja que nesse primeiro subtópico aqui, que vai falar sobre o fenômeno religioso, eu peço desculpas, irmãos, porém eu quero aqui salientar que, ora, o que é o fenômeno religioso? Hoje em dia há uma busca muito grande pela espiritualidade. E tudo que é espiritual, muitas vezes as pessoas têm se agregado, têm buscado, porém sem conhecimento nenhum. Então vejamos que quando muitos acabam se desvinculando para um conhecimento mais profundo de causa, muitas pessoas têm se afundado em religiões por uma espiritualidade vituperada, ou seja, sem conhecimento daquilo, pois ela busca por ter uma espiritualidade e por tudo achar que é Deus. E Deus só existe um. Deus não está em todas as religiões. Deus só existe um. Por isso que a Bíblia fala que tudo que se denomina Deus e que realmente não é Deus, seria deuses. A Bíblia vai citar isso. Porém, de forma que nós também temos que entender que nem toda espiritualidade que representada por um Deus verdadeiramente é uma espiritualidade que vai trazer em você ali o conhecimento, ou que vai te mostrar ali a verdadeira inteligência sobre aquilo que você se aplica. Porém, é como eu falei no começo, às vezes, por não conhecer, a gente acaba se deixando levar, e isso cria em nós o que? Um fictício delineado, que muitas vezes adoramos aquilo que não é para adorar. E se nós adoramos aquilo que não é para adorar, nós tiramos a glória de Deus, porque tudo que nós fazemos que não seja para Deus, nós tiramos a glória de Deus, porque toda adoração pertence a Deus. Outro exemplo disso é Davi.
quando Davi fala que a alma dele tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando Davi conta isso, quando ele fala isso, é porque o desejo em nós existe algo que nós devotamos a Deus, que nós devolvemos a Ele, que é o desejo de o adorar, de o reconhecer como divindade, como soberano, como fiel e justo. Então em nós há um desejo de adoração, e esse desejo parte de qualquer ser humano sobre a face da terra, seja ele criança, adulto, seja ele mulher, homem, cor que eu falo no sentido, seja preto ou branco. Então, parte de nós sim um desejo de adoração, um desejo de buscar, de entender. Então, nesse requisito, nós passamos aqui a observar um fundamento muito âmbito no quesito de conhecer Deus, conhecer Deus. Então, o holismo, ele traz uma espiritualidade em todos os âmbitos. Para quem já tem pesquisado esse assunto, vai conhecer um pouco melhor, mas para quem não tem pesquisado, eu vou fundamentar algumas práticas aqui que vêm do holismo, porém pluralista e sereno e também sendo exacerbado essas petições de pensamentos viciosos, porque o holismo ele está em todos os âmbitos, Então vamos aqui dar uma observada. Todos os objetivos que achamos inanimados agora passam a ser animados, pois segundo eles possui alma, então toda a natureza estaria conectada com um mecanismo. E foi isso que foi mostrado no filme Avatar. Aliás, os movimentos ecológicos em defesa da natureza sempre faz questão de mostrar os conceitos gregos da mãe Gaia, ou Mãe Terra. Eles afirmam que a Terra é um ambiente pessoal e um ser espiritual, ou mesmo uma divindade. Veja, para quem já assistiu o filme Avatar, vai ver que no Avatar ali há uma espécie de exorcismo, há uma espécie de mostrar deuses, tanto deuses na parte da terra, de forma que a terra se introduz com o homem, ou seja, o homem, a mente do homem, ela se volta para a terra, né? E ali cria-se deuses e cria-se o mais forte lutando com o mais fraco, porém aqueles deuses que surgem ali são deuses da terra, não são deuses verdadeiro, porém cria ali uma alusão naquele filme do Avatar, que é um filme científico, porém muito espiritual, mostrando que o homem tem um teor de espiritualidade igual de Deus, igual de Deus. Então o homem ele pode se comunicar com a terra, o homem pode se comunicar com com a alma, de forma que o homem possa sentir tanto a terra, tanto as árvores, de forma, isso eu falo burocrática, espiritualmente falando, pois eu não creio dessa forma, mas o holismo, ele traz essa compreensão que o homem, ele é um Deus, que o homem em si, ele é um Deus e que ele tem total autoridade, força e poder para sentir a terra, para falar com ela e para gerar através do seu pensamento espiritual, gerar coisas que ele possa realmente acontecer. Então eu estou aqui amplificando aqui de forma prática para que você entenda. Então eles afirmam que a Terra é um ambiente pessoal, é um ser espiritual ou mesmo uma divindade. A espiritualidade do futuro caminha para uma religiosidade plural. Por esse motivo que o gráfico mostra os símbolos da fita entrelaçada. Ela aponta para o infinito, para um ciclo de nascimento e nascimento onde todas as religiões estariam conectadas em um todo holístico. Esse pensamento, em última análise, é uma ideia bíblica. E como será a religiosidade futuro? Ela será plural, onde não existe um Deus pessoal. É pecado que aprisiona e amedronta as pessoas, não existirá
ou será substituído pelo símbolo do Yang, onde o bem tem o seu mal e o mal tem o seu bem. O pecado seria apenas os aspectos negativos da responsabilidade que caminha junto com os aspectos positivos, ajudando-nos mutuamente e sendo, não há, portanto, a necessidade de um Salvador, visto que o homem, usando em suas potencialidades inatas, irá proporcionar meios para salvar-se a si mesmo, e mais ou menos parecido com a ideia do universalismo, onde no final todos se salvam. Essa ideia é ampliada como o holismo evangelístico, onde as pessoas boas no final serão salvas independentemente de sua religião e do Deus que o adoram. Então veja que na ficção e no pensamento do holismo, eles falam que não existe nenhum Deus. Nós somos um Deus. Nós somos um Deus. O ser humano é um Deus, pois ele mesmo se salva. No final de tudo dá certo, ele se salva. Então, nessa perspectiva, entra também aí o que? O pensamento do panteísmo. Nessa perspectiva, entra o pensamento do panteísmo, que muitas vezes o panteísmo também ele vê de uma forma mais ligada a esse pensamento mais pernicioso. Então vamos ver aqui algo muito importante, e eu quero aqui já parar um pouquinho aqui e fazer um minuto desse merchan, para que você se atente a essa obra. Irmãos, antes de continuar aqui o próximo passo, eu quero pedir a você, se você puder colaborar com essa obra, colabore com essa obra, ajude essa obra, ajude-a. Porque aqui eu estudo a semana toda para trazer um conteúdo bem prático, um conteúdo que vai abrir a sua mente, o seu entendimento para a compreensão da Bíblia. Porém, nada hoje em dia é de graça, né? Tudo é pago. Se você compra um livro é pago, se você compra uma Bíblia é pago, se você pega um vídeo desse, coloca no YouTube, você tem um trabalho ali para fazer um banner, para recortar, para fazer tudo certinho. Então não é fácil. Sabemos que não é fácil, então toda ajuda ela é necessária e ela acaba nos dando a compreensão de melhorar, de fazer melhor, de trazer mais conteúdos profundos, de trazer mais coisas novas que vai abrir a sua mente e o coração para que você compreenda. Porém, eu aqui não posso deixar de salientar e pedir a sua ajuda. Eu estou precisando comprar outra câmera, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, você vai ver. Eu estou precisando comprar uma câmera original, uma câmera boa, profissional, R$ 1.000, né? E eu não tenho esse dinheiro, E para mim continuar gravando essas aulas, gravando esse estudo, eu preciso ter uma câmera boa, porque eu gravo com o meu celular, porém o meu celular, a memória dele é muito menor e não cabe tanta coisa devido a alguns trabalhos que eu faço, alguns estudos que eu faço. Meu celular às vezes ele enche e aí começa a travar. E aí ele trava, às vezes eu não consigo gravar, às vezes eu tenho dificuldade para gravar. Porém, a sua ajuda ela será muito necessária para mim comprar uma câmera ou outro aparelho para que eu possa estar gravando as aulas, para que eu possa estar fazendo aqui uma aplicação mais saudável, com mais conteúdo, com mais formalidade. E a sua ajuda, irmão, ela é necessária. Tem na descrição desse canal aqui, tem duas contas. Uma conta minha e a conta da minha esposa. Porém, qualquer uma das duas que você colocar, que você depositar, vai me ajudar. Seja um dízimo, seja uma oferta, não importa o valor. O que importa é o amor que você tem por essa obra. Por que eu estou pedindo? Porque já tem pessoas me ajudando, porém, um dá 10, outro dá 20, outro dá 50, porém a gente está juntando esse dinheiro para comprar esse material, mas eu não tenho ainda nem R$ 100 eu tenho para comprar essa câmera, porque o valor dela é um pouco acima daquilo que eu posso estar fazendo. Porém, a sua ajuda vai ser muito necessária. Se você puder me ajudar
com qualquer valor, dízimo, oferta, aquilo que você faça por amor, uma primícia, um voto, para que você possa ver esse canal crescer, aumentar aí as inscrições. É só você me ajudar depositando aí um valor, tá bom? E compartilhe, tá? Não fique só com o senhor ou com a senhora esse conhecimento. Compartilhe com mais alguém. Ajude as pessoas a ter conhecimento da verdade, a conhecer mais a Bíblia, a entender mais a Bíblia. Aqui eu estou falando de religião, explicando os fatores da religião, porém a Bíblia é a única regra de fé e prática a qual nós temos, a qual nós acreditamos, a qual nós professamos em Cristo Jesus. Então, não há vários caminhos, só há um caminho. Há várias religiões com vários caminhos, porém, só há um caminho. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só há um caminho e uma direção. Então, vamos aqui. Vamos continuar aqui. Paulo, ele está pregando em Atenas, e o que chama a atenção de Paulo são os atenienses. Eles estão adorando ali a Deus de forma o quê? Metafórica, que é como o holismo. Eles estão fazendo coisas absurdas, principalmente quando eles entregam os seus corpos à prostituição, que é o que acontecia lá em Atenas, porque havia mais de 30 mil deuses em Atenas. Então, havendo mais de 30 mil deuses em Atenas, Paulo aqui, ele tá sendo confrontado pelo próprio Espírito Santo. Vamos ler aqui Atos 17, 22, depois você lê aí na sua Bíblia, na sua casa, esse versículo. Olha o que Paulo fala. E estando Paulo no meio dos areopagos, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio, que era Jesus Cristo, que era o Deus verdadeiro, que era o próprio Deus da antiga aliança. Então, havia mais de 30 mil deuses, porém havia pessoas que adoravam o Deus certo, mas de forma errada, de forma errônea, que era o Deus da Bíblia, que era o Deus bíblico, porém de forma erradamente. Então Paulo, ele comovido pelo Espírito Santo, agora ele vai pregar para esses atenienses, a qual se converte depois da pregação de Paulo. Mas voltando aqui porque aqui eu estou falando sobre apologética, que é uma matéria que é uma defesa da fé. Como é que você vai defender sua fé de tipo de seitas, de religiões falsas, de seitas falsas, de heresias que não são bíblicas, mas que ao nosso ver, se nós formos olhar, automaticamente a gente até pensamos que é bíblica, porém não é bíblica. Por isso que em Provérbios fala que há caminhos que ao homem parece reto, mas no fim é caminho de morte. Então, nós sabemos que toda divisão que não traz crescimento espiritual traz morte. A mesma coisa é a religião falsa. Então Paulo ele está combatendo aqui com esses atenienses por causa da religião falsa. Havia vários tipos de religiões e vários tipos de deuses já naquela época. Por isso que em Atenas tinha mais de 1000 deuses. Ou seja, tinha deuses que você cultuava o corpo. Ou seja, como é que cultua o corpo? Entregando o corpo à prostituição. Tinha deuses que você oferecia sacrifícios como as raízes de matriz africana, né, que é o candomblé, que é a umbanda e assim entre outros, né, o tarô. Então tem também vários outros deuses como Maomé, Allan Kardec e assim por diante. Aqui, então naquela época havia vários tipos de deuses com nomes diferentes. Aqui eu estou simbolizando, colocando no âmbito mais das religiões que você conhece, né? Porém, se eu falar outros tipos de religiões aqui, a gente ia ficar sem entender aqui
para dar o entendimento certo para que você compreenda. Então, a Grécia foi conquistada por Roma, mas seguiu produzindo filósofos influentes. Vamos ver aqui, ó, algo muito importante que é sobre o panteísmo, que eu acho de fundamental importância. O panteísmo, o que é o panteísmo? O panteísmo é a crença que tudo é Deus. Segundo essa crença, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe. O panteísmo não está de acordo com o ensinamento da Bíblia sobre Deus. Existem várias religiões e filósofos que são panteístas. Cada um é diferente, mas em geral todas partilham algumas crenças principais que são parte do panteísmo. Deus está em tudo, ou seja, não existe Deus para o panteísmo. Para o holismo é a mesma coisa, não existe Deus, nós somos Deus. Então tudo que Deus criou também tem uma forma de ser Deus, ou seja, o panteísmo crê que Deus está em tudo, porém ele crê de forma burocrática que nós somos deuses e que nós temos total autoridade de se reconciliar, entendendo até que essa mesa aqui é um Deus. Eu posso entender que essa mesa também é um Deus. Então, nessa forma de pensar, o panteísmo ele se agrava porque não só existe um Deus transcendente maior ou além do universo, mas no quesito que Deus não é um Deus pessoal, com personalidade. Todos somos em partes de Deus. Para o panteísta, Deus é a força que une todo o universo. Assim, cada pessoa, cada animal, cada objeto faz parte de Deus como os membros de um corpo. Quando juntamos tudo que existe, ficamos com Deus. Por isso o universo é eterno, não foi criado por Deus, porque é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus não existe fora do mundo, nem o mundo fora de Deus. Os dois são a mesma coisa. Por isso Deus é mais uma coisa abstrata, uma força ou um elo de ligação entre tudo que existe. Ele não é uma pessoa distinta em tudo que está no mundo. Não podemos ter um relacionamento pessoal com Deus como temos com outra pessoa. Normalmente as filosofias e religiões panteístas ensinam que para ter contato com Deus é preciso tornar-se identidade individual e tentar encontrar o divino em cada coisa. Eu já estou aqui adiantando um pouco essa lição, tá? Que eu ia ler o tópico 2. Eu vou ler o tópico 2, que eu estou falando sobre o panteísmo, né? O panteísmo, porém eu estou já no tópico 2 aqui, eu já li o tópico 1, né? Que é a busca do sagrado. Agora eu vou colocar aqui desse lado aqui, você vai ver que o tópico 2, onde está o meu dedo, né? Então assim, eu só vou ler aqui e vou continuar falando sobre o panteísmo, de que forma que eu já estou aqui abordando esse assunto. Então, Deus e deuses, que há uma humanidade, uma necessidade de possuir um objetivo de adoração, é uma verdade inconsistente, é um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia de forma especial, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo, que é o que tem acontecido realmente. As pessoas têm se deixado levar por religiões falsas, por pensamentos idólatras que não têm assim base ou fundamentação cristológica. Por que cristológica? Porque a Bíblia ela é centrada em Cristo. A antiga aliança mostrava já Cristo como fundamento das Escrituras. Então todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo e a revelação se cumpre em Jesus.
Por isso que João fala aqui, ó, que ele mesmo fala assim, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Tomé aqui, ele estava incrédulo, ele não estava acreditando ou professando o que ele realmente acreditava. Tem pessoas que estão em vários tipos de religião, mas ele não acredita, ele não professa o que ele fala, então é religiões falsas, quando você não tem conhecimento daquilo que professa de forma literal do que vai acontecer, tanto no começo como no meio ou no final. Então, Tomé aqui, ele estava na dúvida realmente do que significaria para onde, quando Jesus falou que ele ia para o Pai e que ele ia encontrar o Pai. Então o nosso modo de ver aqui as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Bíblia é o único livro que apresenta um Deus em três essências, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma que os dois interagem por meio, porém Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Em nenhuma outra religião você vai ver de forma burocrática que há um Criador só. Ou seja, quando eles falam que o Deus criou, os deuses criou, ou o Deus criou, ele apresenta de forma burocrática, porém sem meio e sem fim. Porém, nós temos aqui um fim que o próprio Jesus falou, ninguém vai entrar na porta se não for por mim. Ou seja, depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo e cada pessoa vai ser julgada pelo ato que cometeu, seja no corpo ou fora do corpo. Então vemos aí a predestinação de entender que o panteísmo, ele crê de forma mais abstrata, mostrando que todo homem pode ser Deus, mostrando que toda a atmosfera pode ser Deus e mostrando que tudo que a gente pode fazer seria Deus, de forma que a gente possa adorar tudo e qualquer coisa. E aí tira o que? A glória de Deus, como aconteceu lá em Atenas, que é o que eu acabei de falar. Por que os atenienses estavam ali adorando, adorando o Deus Yahvé, o Deus da Bíblia, porém de forma errada? Ele estava cultuando seus próprios corpos, as suas próprias vidas. Assim também é o panteísmo. O panteísmo alega que você vê Deus em tudo e que você também é Deus, né, no seu ser. Porém, o panteísmo e a Bíblia. Aí agora vai entrar dois exemplos, panteísmo e a Bíblia. Como que você vai entender o panteísmo e a luz da Bíblia? O panteísmo é incompatível com o ensinamento da Bíblia, porque os dois não se colidem. Então a falsa religião, ela nunca vai se colidir com a verdade. Ela vai usar termos que a Bíblia fala, mas de forma que vai dar vazão ao pensamento falso da ideologia. Então vejamos aqui, o universo não é Deus. A Bíblia ensina que Deus criou tudo que existe e é maior que o mundo. Gênesis 1:1. Então vejamos, ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Deus é eterno, o universo não. O universo teve início quando foi criado por Deus e um dia terá fim. Deus governa o universo, não o universo a si próprio. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que o mundo reflete a glória de Deus. Gênesis 1:27, Salmos 19:1. Quando nós convertemos crendo em Jesus como nosso Salvador, ficamos unidos a Deus e Ele passa a morar dentro de nossos corações através do Espírito Santo. Mas isso é muito diferente da ideia panteísta de que nós somos Deus ou um pedaço dele. O panteísta respeita o mundo em que vivemos por achar que é Deus. O cristão deve respeitar o mundo porque foi criado por Deus. Deus é muito mais que apenas o universo. Então veja que Deus criou o mundo. Deus está além do mundo porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então vejamos aqui os atributos de Deus. Vejamos que Deus não está de forma presa ao mundo, como o panteísmo crê. O panteísmo fala que nós estamos de forma elaboral
dentro desse mundo e que nós fazemos parte dele, pois esse mundo é Deus. Então veja que os conceitos que o panteísmo aborda são falatórios e não tem indicação de uma fé saudável de crescimento. Porém, eu vou aqui finalizar essa parte para me correr, porque senão não vou conseguir aplicar essa lição toda, tá? Então, dentro do ser humano, há um desejo de adorar o Criador, como diz lá em Romanos 1:27. Voltando também aqui, para você já ver que eu já estou falando aqui sobre esses assuntos, então vamos correr aqui para o subtópico 2, tá? A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos, culturas, sem conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus falso, e é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais. No antigo Egito, em seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach, a lista é extensa. Contudo, convém dizer que mudar os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência e espiritualidade pagã, continua a mesma coisa. Culto e adoração aos deuses falsos. É como eu falei, a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia nós apresentamos Cristo como único e verdadeiro, como a única solução para a minha e a sua vida, que é por meio dele que há salvação. Por isso que existe um versículo que é muito falado em todo o planeta Terra, que muitas pessoas sabem de qual é de salteado, pois está escrito em João 3,16. Jesus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus entregou o seu Filho em resgate de muitos. Analisando esse fato, o ser humano, na sua expressão, você vai ver que a religião cananeia adorava Baal e Azerá. O fator de Baal era o quê? Baal era deus da chuva, era deus das fertilidades, era deus das multiplicações, né, da prosperidade. Porém, eles adoravam a Baal com o intuito de receber, de ganhar. Querendo ou não, eles criam, eles acreditavam naquela ficção, porém é um Deus falso, como Azerá. Eles também professavam Azerá como um Deus da antiga, como um Deus que era um Deus verdadeiro, um Deus único que poderia vencer guerras e batalhas. A mesma coisa seria no Egito, lá os seus muitos deuses, as pragas, que no Egito havia muitos deuses. Você vai ver isso quando Moisés sai do Egito e ali Faraó, ele chama seus mágicos, representando ali os deuses do Egito. A mesma coisa também é na Babilônia, onde era adorado Merodach, onde foi feita ali aquela estátua que todos tinham que se ajoelhar perante aquela estátua. Então, voltando aqui, tudo que você adora, se não é Deus verdadeiro, é falso. Porém, tira, como eu falei no começo, a glória de Deus. Então, o que eu vejo aqui é que o desejo de adoração em buscar o Deus verdadeiro, muitas vezes você acaba buscando um Deus falso, pois o homem ele deseja adorar a Deus em sua essência. Porém, na forma de cultuar, na forma de buscar o Deus, ele acaba idolatrando. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o que é idolatria. Por que a idolatria é condenada na Bíblia? Então, a idolatria é vigorosamente condenada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porque avilta tanto o Deus como ao homem. A idolatria nega a existência do Deus verdadeiro que criou o mundo e a humanidade e cuja glória não pode ser adequadamente apreendida em forma tangível e absurdo. É absurdo que uma pessoa entalha um ídolo com suas próprias mãos e então teme aquilo que ela mesma fez.
Então, algumas religiões afirmam que uma imagem é um instrumento de auxílio para a adoração e não objeto de adoração. O perigo de um raciocínio como é esse em duas pessoas pode ir uma ideia diferente do que a imagem significa. Uma delas pode entender essa imagem como uma representação sem valor sem valor e poder em si mesma, mas em outras pode considerá-la como morada de Deus em pleno poder, e assim passará a adorar essa imagem, um representante visível da divindade, tendo em restringir uma concepção pessoal de Deus, pois a pessoa baseará seus conceitos de Deus, quer consciente, quer inconsciente, na imagem ou na representação. Por fim, o homem se torna igual àquilo que adora. Oséias 9:10. Então, veja que em Oséias 9:10 o povo não tinha mais conhecimento do verdadeiro Deus. Oséias vai falar isso de forma que o povo tinha perdido o desejo da centralidade da adoração. Então, Oséias tenta trazer de novo aqui o conceito de adoração, de busca e de conhecimento, porque o povo tinha se esquecido do Deus verdadeiro, do Deus misericordioso, porque ele mesmo fala assim em Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, o povo estava perdido em seus conceitos e fundamentos, que não tinha verdadeiramente o conhecimento do Deus verdadeiro. A mesma coisa é o homem. O homem, quando ele não conhece a Deus, ele começa a idolatrar e vira aquele que ele idolatra um ídolo. Então cria dele a idolatria. E toda adoração que não é para Deus é uma adoração falsa, pois você tira a glória de Deus colocando a glória em mundo, em terra, em filmes, pois se nós for analisar esse pensamento holístico, ele está ingerido em todas as sociedades, faculdades, escolas, filmes, eu vou citar até desenhos. Esse pensamento holístico, ele traz uma forma de espiritualidade que agrega ao homem achar que tudo é Deus e que tudo é superior. Vou dar um exemplo. Quem já assistiu o desenho Dragon Ball Z vai ver que ali há uma raça de classe de pessoas, como os Saiyajins, como também ali Majin Buu, como Cell, como outros personagens que representam uma força espiritual. E cada força espiritual que representa aquelas pessoas, porém existe a Terra como centralidade, aonde toda aquela força espiritual, que seria no caso os Saiyajins, que seria no caso uns deuses ali naquele desenho, representando uns deuses, ser superior, pois ele ganha ali as batalhas. Então veja que o pensamento holístico, ele traz essa forma de espiritualidade. Para você que está me assistindo até agora, e eu acho que agora que você vê ter aqui a ampliar a sua mente desse pensamento, aí agora eu acho que você está compreendendo mais positivamente o que eu estou querendo aqui abordar. Então o pensamento holístico é isso. Para você que conhece o desenho da Dragon Ball Z, você vai saber discernir bem o que eu estou falando. A mesma coisa existe isso em outros desenhos, como Naruto, né? Como o próprio filme Avatar, que eu acabei de explicar ali, que ele faz parte, o homem faz parte do centro da Terra, o homem se comunica com a Terra, o homem se desenvolve como um Deus dentro daquela Terra, e o Deus que é imanente, ele automaticamente ele não é grande o suficiente para estar fora daquela Terra, pois ele está dentro da Terra, e o homem se tornando parte desse Deus, ele também continua sendo Deus. Então, a filosofia holística, ela traz uma forma deletéria para que destrua todo o conhecimento do Deus verdadeiro. Por isso que o professor ele colocou aqui como a sutileza da espiritualidade holística. Por quê? Porque eles acreditam de forma meritória que Jesus é um profeta como Maomé e não precisaria morrer pelas pessoas. Porém, tem pessoas que não acreditam que Jesus realmente ele é Deus.
Tem pessoas que não entendem, que eu acho até muito equívoco, né? Eu acho até muito equívoco e eu acho também falta de conhecimento de pessoas que são leigas, por não dar crédito à palavra, por não acreditar, por não querer entender, às vezes acaba distorcendo pensamentos e ficções sem compreender. Então o holismo está em tudo, nos filmes, no cinema, na cultura. Veja exemplo disso, que até no livro, há livros aí best-seller, né, que fala de cinematograficamente de deuses, apresentando holismo como pessoas que venceram guerras, batalhas sozinhas e se importando como os deuses e querendo ser adorado. Porém, se nós for ver, o holismo hoje ele está em tudo. Então nós temos que fazer nós temos que fazer separação do que é certo e do que é errado. Olha bem que o misticismo também oriental está na moda, pois o que tira a glória de Deus, que o misticismo oriental faz parte desse holismo aí da última era. Então vamos continuar aqui. O misticismo oriental. Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, e até mesmo no currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistemática da vida, nada mais é do que a antiga crença e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. A operação do erro, querendo enganar os incautos. Romanos 16, 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônio. Isso aí é claro que é sem dúvida. Para quem lê a Bíblia, para quem tem conhecimento da Bíblia, vai ver que esses ensinamentos não procedem. Então veja que o holismo ele faz parte até do yoga. Tem pessoas que fazem yoga, porém ele não sabe ali o que é o yoga em si na sua essência, pois o yoga também faz parte do holismo. Quando você está meditando, você está colocando o seu pensamento em algo e aquilo se transforma em adoração. O yoga geralmente ele mexe com a mente da pessoa em um foco, em um objetivo. Então veja que, olha o que Paulo fala aqui em Romanos 16, 18, Paulo fala assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos simples. Então veja que as pessoas que muitas vezes não adoram a Deus, com suas falsas palavras lisonjas, elas engrandecem os seus próprios corações dos simples. Então veja que Timóteo também já falava a respeito desse pensamento tendencioso, pois pensamentos que não têm corroboração com a Bíblia. Olha o que Timóteo fala em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Olha como é que Timóteo ele aborda esse assunto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, que no caso é o que tem permeado aí nesse século aí, a qual nós vemos aí pessoas que adoram religiões, adoram seitas como o luminismo, agora tem também aí as críades satânicas, né, como várias religiões tem aí. Eu poderia aqui falar inúmeras religiões, mas o tempo não me permite, pois tem muita coisa para me falar aqui ainda. Então vamos correr aqui, porque já está dando quase do meu horário e eu não quero passar desse horário, tá bom? Vamos correr aqui para nós amplificar aqui o nosso entendimento. Eu estou no terceiro subtópico, tá, meus irmãos? Eu estou aqui, ó, terceiro subtópico. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo, tá? Não há Deus pessoal, a grosso modo. A espiritualidade
holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado, assim o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, em uma espiritualidade panteísta, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Yahvé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo, uma velha heresia, com um novo formato e com uma nova roupagem. Só para te lembrar, meu irmão, talvez você não está por dentro, o holismo, ele não começou hoje, tá? Ele já vem de muita longa data e ele já vem batendo, né, nessa tecla, principalmente para quem crê na Bíblia e acredita no Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Eles só renovaram o nome, trazendo uma roupagem diferente. O que é uma roupagem? É eu mudar os conceitos, acrescentar novas apologias, novos pensamentos e trazer ali um conceito que eu acho que é necessário, porém é antibíblico. Então, nessa nova roupagem que eles falam que não há um Deus pessoal, pois ele não acredita em um Deus que é emanente, como eu falei no começo, que é Deus de forma criador, de forma não minuciosa, como eles querem diminuir, pois ele acha que Deus é como Shiva, é como Alá, ou seja, que é Deus como profeta, como uma pessoa comum e que morreu e que não existe, pois não há salvação neles. Então ele diminui de tal forma que eles acreditam que poderia ser normalmente um profeta. Jesus poderia ser um profeta, né? Realmente Jesus nunca foi Deus. Então eles acabam diminuindo. Por isso que é bom você conhecer a Bíblia, para você não ser bíblico. Ou seja, a maioria deles, vou dar um exemplo, é a mesma coisa aqui, ó, usando a palavra de forma errada. Ele não estava bem com a esposa. Muitos problemas entre eles fizeram com que recomeçasse a duvidar-se de fato que aquela era sua esposa realmente. Decidindo ele, então, resolver buscar ajuda divina para resolver o problema, ele queria saber se deveria se separar ou não da sua esposa, então ele resolve abrir a Bíblia. Você já ouviu falar de bibliomancia? Tipo assim, você abrir a Bíblia e aquilo que falar você tem que fazer. A mesma coisa é o holismo. Por que eu estou fazendo essa comparação aqui, que não há Deus pessoal? Pois se eu não acreditar que Deus existe, eu vou andar com meus próprios pensamentos, com minha própria cabeça. Então veja que aqui esse rapaz, ele é casado, porém ele não acredita que ele é casado e ele passa a entender que ele não é mais casado. Porém, ele precisa o que? Saber o que o Deus quer para a vida dele. Porém, ele acredita que ele também é Deus. Então, no modo dele pensar, ele vai fazer tudo de forma burocrática, achando que o pensamento dele é o mais correto. Porém, analisando aqui os fatos. Aí, eu vou dar um exemplo. Senhor, fala comigo agora pela tua palavra. Diga o que o teu servo precisa saber. Continuou, e desse casamento, então ele segura a sua Bíblia pelo meio da intenção de abri-la e ver o que Deus falaria com ele naquela hora. Era algo a ver o que Deus falaria com ele. Então veja, ele abre a Bíblia. Aí a Bíblia está falando assim. Vou dar um exemplo aqui. É um exemplo, tá, irmãos? É um exemplo. É mais ou menos uma comparação que eu estou fazendo aqui. Quando então ele abre a Bíblia, foi certo na parte em que diz a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Que está lá em Judas 13:27. Opa, obrigado, Jesus, vou me separar de minha mulher. Certo pastor disse uma vez algo muito certo. A Bíblia é o livro querido, porém é o livro mais maltratado pelos cristãos. É um dos maus tratos que se fazem com as palavras e exatamente a interpretação equivocada, o uso abusivo das escrituras. A Bíblia não é um amuleto, não é um jogo de cartas ou uma bola de cristal. Quem usa a Bíblia como objeto de adivinhação certamente terá grandes decepções, que foi o caso desse rapaz, pois ele não acreditava na Bíblia, mas ele acha que por acreditar na Bíblia, ele não
não entendia de forma burocrática, então por ele crer no formalismo do holismo, ele usou a Bíblia como bibliomancia, porque o holismo é uma espécie de yoga, de pensamento em Deus, de forma de adoração e meditação, que envolve o seu corpo, a sua magia de dentro para fora, achando que você é superior e que você é Deus. A mesma coisa é esse rapaz, ele usou a Bíblia como bibliomancia, um tipo de yoga, né? Um tipo de yoga aqui para você entender o que eu estou falando. Então ali ele achava que deveria separar da esposa, porque a Bíblia falou: o que você vai fazer, faça logo. Às vezes o pensamento equivocado gera várias discussão e não gera vida. Não gera vida, que é o caso que nós temos visto aí, pessoas realmente que por não entender acaba se diluindo, caindo no comodismo e acaba se deteriorando, pois não acredita na fé que processa. Vamos finalizar aqui a lição, tá? Eu vou pro tópico 2, eu só vou ler e vou ler o tópico 4 e vou finalizar a lição, tá? Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não fazem sentido assim para essa nova religião. A verdade está em todas as religiões, pois todas são iguais de formas válidas e se expressa a espiritualidade. Tá? Eu estou no subtópico 4 aqui, onde eu vou finalizar a lição, tá? Estou mostrando aqui para você e vou finalizar a lição aqui. A espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem e o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. E por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo, sem dúvida, é a espiritualidade mais atraente que está na moda. Ou seja, como eu acabei de falar, o holismo ele não acredita em nada de religiões da forma que eu e você acreditamos na Bíblia, como um Deus verdadeiro, como a Bíblia é uma regra de fé e prática. Por que eu já entrei falando na introdução sobre religião? Porque essa lição é apologética. Eu tenho que saber defender a minha fé, o que eu creio, o que eu acredito, como regra de fé e prática. A quem eu sirvo? De que forma que eu sirvo? Por que a Bíblia fala assim? Então eu tenho que ter um porquê, eu tenho que saber para quê e por onde eu andar, de que forma que eu vou acreditar e de que forma que eu vou defender aquilo que eu creio. Então é dessa forma. Vamos aqui para o segundo tópico aqui para finalizar. Eu estou no subtópico 4 do segundo tópico. Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há Deus nem tampouco um salvador pessoal. Na nova espiritualidade holística, o homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Cristo é descartado. E ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores, 1 Coríntios 10, 20, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais e pessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, o engano que será fatal se não vier ao arrependimento pela fé. Conclusão: vimos que na nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressar do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da
natureza e com a energia cósmica do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a convenção de Deus. A convenção a Deus deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece Jesus Cristo. Irmãos, entenda uma coisa: se nós não atentarmos para a verdade, nós vamos continuar sendo legalistas. Então, a verdade é essa: o holismo, ele não traz crescimento espiritual. Pois o holismo, de certa forma, ele vai falar sobre saúde, ele vai falar que o homem é um semideus, que o homem não precisa de Deus e muito menos de uma religião fictória para acreditar em algum Deus, pois nós mesmos somos Deus. Mas antes de finalizar, eu quero ler aqui algo muito importante. Porque o tema da saúde holística e da nova medicina é importante. Dezenas de milhares de pessoas no mundo ocidental foram literalmente expostas aos métodos de medicina holística, que reivindica tratar a pessoa inteira, corpo, mente e espírito, ou fazer uso dele. Os reavivamentos do ocultismo e a insatisfação com tratamentos médicos tradicionais, algumas vezes justificada, abriu a porta para uma grande variedade de terapias e alternativas na sociedade. De fato, a revista Time, em 4 de novembro de 1991, publicou que a medicina alternativa é hoje uma indústria de 27 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, notando que 30% de pesquisadores havia experimentado a terapia não convencional. Então vejamos aqui que a holística também representa a saúde, o yoga, o pensamento de alma, corpo e espírito, mostrando ali a natureza do ser humano como um Deus fictício. Porém, nós sabemos que isso é falso, isso não existe, isso não funciona. Então, isso é um pensamento laboral, né, que eles alegam ser um pensamento fictório, porém um pensamento para eles em si é um pensamento verdadeiro, mas no nosso conhecimento nós já estudamos aqui e a lição foi muito fundamental. Por quê? Porque Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, não só hoje, mas para todo sempre. Então quem nele crê será salvo. Por isso que Jesus mesmo falou, né? Lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que todos os quantos o receberam, em Mateus quer dizer, todos quantos o receberam, der-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Ou seja, então veja que quando nós proclamamos a salvação em Jesus, nós seremos salvos, porque reconhecemos e aceitamos a Ele como único e Salvador. Então fica aqui para sua mente, para a meditação. Eu queria indicar um livro, Seitas e Heresias. Compre esse livro da CPAD, tá? O título do autor não me recordo, o autor do livro, o nome dele eu não me recordo, mas Seitas e Heresias é um livro que vai aqui discorrer esses assuntos com muita profundidade, que você vai passar a ter mais conhecimento. Porém, eu falei o básico, porém eu aqui tentei implementar, falando algo que vai te ajudar na sua vida espiritual e que vai te dar entendimento melhor sobre esse assunto. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, compartilhe com seus familiares e amigos e me ajude a ganhar almas no nome